Estamos de volta com mais um programa História Atual. As convenções terminaram. Os partidos indicaram seus candidatos à presidência da República, aos governos dos estados, câmaras dos deputados e Senado. Agora começa a segunda etapa, que é o registro das chapas, para, em seguida, começar a campanha. Mas, mesmo ainda não começando oficialmente as campanhas, os candidatos e candidatas já estão nas ruas, fortalecendo as suas articulações e preparando para o embate que nós vamos ter na segunda quinzena de agosto e no mês de setembro. E hoje, o nosso programa dará início a uma série de entrevistas com candidatos aqui do Rio Grande do Norte. Em instantes, um bate-papo com um desses candidatos. No programa de hoje, nós iremos conversar com Dário Barbosa, candidato ao Senado da República pelo PSTU. Dário Barbosa é professor aposentado do estado do Rio Grande do Norte e do município de Natal. Iniciou sua militância política no movimento popular e sindical nos anos de 1980. Já foi candidato a prefeito de Natal e ao governo do estado, e agora disputa a vaga para o Senado da República. Dário, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e abro para você, amigo, fazer as suas considerações iniciais. Bom dia, Limuel. Tudo bem, meu amigo? Bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro, eu quero aproveitar a oportunidade e já entrar logo na discussão. Nós sabemos que estamos vivendo, né, um momento muito difícil nesse país. Então, a nossa candidatura, a candidatura da Rosália para governo do Estado, as candidaturas nossas dos demais pré-candidatos ou candidatos depois da convenção, tem o objetivo de fazer um debate sobre a situação do país, sobre a situação dos estados e dos municípios, mas principalmente em relação às pessoas mais pobres, entre os trabalhadores, a população pobre que precisa ou que precisam do governo, dos governos, precisam das verbas públicas que o governo federal arrecada e concentra em Brasília e depois repassa para estados e municípios. E o que a gente vê nesse momento, na realidade que nós estamos vivendo atualmente, é um desmonte do serviço público. Já tinha um processo de desmonte nos governos passados, mas que ele se acelera de 2019 para cá. Não significava que os serviços públicos na época de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer, viviam maravilha. Não. Sempre nesses governos, os orçamentos da saúde, da educação, de segurança, da alimentação, eles foram sendo reduzidos. Mas se acelera de 2019 para cá. Então, dentro do ponto de conjuntura, um setor, ou seja, um elemento fundamental para piorar a vida do país e a vida da população em geral, né, é esse governo. Esse governo ele faz cortes constantes nos orçamentos públicos, aumenta o orçamento da União para pagamento de juros da dívida pública com os principais bancos, com os banqueiros nacionais e internacionais, e vai reduzindo as verbas para o serviço público. Vou dar um exemplo aqui. O orçamento da educação ele é menor do que foi o ano passado e já tem cortes. E as universidades, elas sofrendo dentro da educação, elas sofrem os maiores cortes. Então, tem corte de verba para a saúde, tem corte de verba na educação, tem corte de verbas para
ciência e tecnologia. Vocês viram a notícia agora há pouco, semana passada, o Congresso, a pedido do governo, reduz o orçamento para investimento em ciência e tecnologia para comprar caminhão, para distribuir com os eleitores, não, com os apoiadores do governo. Quer dizer, então, é um elemento dentro dessa conjuntura, da realidade que nós estamos vivendo. O próprio governo, associado com o Congresso Nacional, ele empobrece as pessoas, empobrece a classe trabalhadora, né? Produz mais pessoas pobres e com rendas menores. Vou dar um exemplo aqui, um dado para vocês, né? A renda familiar do Brasil, a massa salarial, de renda, ela caiu. Hoje é de 1.350 e poucos reais, mas mais de 70% da população brasileira hoje ganha menos ganha até 2 salários mínimos. Mas quando você vai olhar a vida de uma pequena parcela da população, essa parcela enricou, ficou mais rica. Isso é só um elemento do ponto de vista econômico, mas quando você vai olhar para o meio ambiente, na realidade que nós estamos vivendo, a coisa piora. Você veja a crise que está a Amazonas. A Amazonas foi tomada, foi adotada por organizações criminosas, desde o agronegócio até a organização do contrabando e tráfico na atividade pesqueira, na mineração, na extração e contrabando de ouro. Quer dizer, então, de madeira, a destruição da Amazonas, né? E do Cerrado, vamos dizer assim, que não é só o Amazonas, é uma coisa gritante. E esse governo incentiva o crime organizado essa prática criminosa. Não há um combate efetivo. Você não vê um plano, digamos, para que as Forças Armadas do Brasil tomem conta da Amazonas, associado com as instituições que tinham lá de proteção à Amazonas, o IBAMA, tudo essas organizações que nós conhecemos, que o governo foi desmontando. Então, uma situação que o Brasil está passando, que afeta diretamente o território nacional, riquezas nacionais, mas principalmente quem mais precisa, que é a maioria da população. Então, você vê que é um momento muito difícil para o Brasil, e esse próprio governo, você não vê nenhuma política de proteção. Você vê tentando ganhar as Forças Armadas para o seu projeto de golpe, ou golpe militar, ou golpe bonapartista, ou fecha o Congresso, ou fecha uma hora, fecha o STF, outra fecha o Congresso, agora não, já está aliado ao Congresso, precisa mais fechar. Aí você vê, é um governo que atenta contra a soberania nacional para liberar a riqueza para um grupo, e grupos geralmente que estão ao seu lado. Então, uma situação muito difícil essa que nós estamos vivendo. Por isso que esse momento eleitoral vai servir para a gente discutir a situação brasileira, a situação da classe brasileira, da população pobre, as instituições que se construiu, as liberdades democráticas que estão arriscadas todo dia. Esse governo acena para retirar as liberdades democráticas. Quer dizer, então, um momento muito difícil nós estamos vivendo, e as eleições servem, é um momento que chama muita atenção de todo mundo para discutir política, através dos partidos, através das organizações sociais, dos movimentos sociais, dos sindicatos, sei lá o que for, né? Essas entidades. Então, é um momento muito importante. Mário, como é que você avalia o atual Congresso e, em especial, a representação do Rio Grande do Norte no Congresso, tanto na Câmara Federal como no Senado? Eu vou começar a falar da relação do Congresso, né, com o Poder Executivo, né, dizendo o seguinte: dar alguns dados, né, para a gente ver a relação. Né, porque qual o motivo dessa relação que eu considero, né, de promiscuidade? Não tem independência entre os poderes, ou seja, independência entre o poder legislativo e o poder executivo. E esses dois poderes, eles mantêm uma relação de promiscuidade. Eles se vendem e eles se compram. Um se vende ao outro, outro se vende a um, como se diz na história. Né? Mas veja só, o Congresso Nacional, ou seja, o Senado e a Câmara de Deputados, né,
essas duas casas, como são chamadas, elas são 513 deputados federais e 81 senadores, ou seja, são 594 parlamentares. Esse Congresso brasileiro, ele é o segundo mais caro do mundo. O segundo mais caro do mundo. O primeiro mais caro do mundo é o Congresso americano, dos Estados Unidos, que tem em torno de 435 deputados federais e tem 100 senadores. E o terceiro mais caro é o do Japão, que tem aproximadamente 500 deputados. Mas quando você vai olhar a situação econômica de cada país desse, você vai encontrar uma distância em relação ao Brasil para ser o segundo parlamento mais caro do mundo. Os Estados Unidos tem 331 milhões de habitantes, mas tem um PIB, um Produto Interno Bruto, do ano passado para esse ano, né, de 25 trilhões de dólares. Portanto, tem uma riqueza nacional considerável. O Japão tem uma população em torno de 126, 127 milhões de habitantes e tem um Produto Interno Bruto, uma riqueza nacional, de 5 trilhões de dólares. O problema é que o Brasil tem em torno de 220 milhões de habitantes e tem uma renda nacional, um produto, uma riqueza nacional, um PIB de 1 trilhão, em torno de 830 bilhões de dólares. Ou seja, tem um produto interno bruto em torno de 8 trilhões de reais. Então, uma distância muito grande da riqueza nacional para sustentar um parlamento, né, que é caríssimo, e sustentar um executivo que também é muito caro. Então, você vê os custos da família do presidente, das pessoas que convivem dentro ali ao seu redor, né? E conjunto com o Ministério da Economia, são mais de 3 mil cartões de crédito sem limite, cartões corporativos, cartões de governo federal, como é chamado. Então, gastam da riqueza nacional e gastam do que nós produzimos contas exorbitantes e não prestam contas, não dão satisfação, acham que têm o direito de fazer isso. E o que é que a relação do Congresso Nacional atualmente, já era ruim no passado, mas se deteriorou, se decompôs, né, nos últimos momentos, com o Centrão. O Centrão hoje, você não sabe quem é o governo federal e quem é o Centrão, um grupo de partidos que sempre sustenta e está sustentando, e se vendeu a esse governo, e o governo também se vendeu ao Centrão. Então, uma relação de promiscuidade que, além, como eu falei, que o Congresso Nacional brasileiro é o segundo mais caro, é porque custa em torno de 24 milhões de reais por mês. Quer dizer, então você tem, digamos, 5 milhões de dólares por mês, multiplicado pelo real, um dólar, a 5 reais, você vai ver que é em torno de 24, 25 milhões de reais por mês que se gasta com o Congresso Nacional. E me diga o que é que o Congresso Nacional produz para o bem-estar da população. Leis que retiram direitos consecutivos da Constituição de 1988, que eram assegurados. Então, na Constituição tem o direito ao trabalho, à carteira assinada. O problema é que, com a reforma trabalhista, com o candidato ao Senado, que foi o relator na época do governo Temer, na reforma trabalhista, não aumentou o emprego e rebaixou o valor do salário. Então, o salário mínimo do Brasil, de 2019 para cá, caiu, com responsabilidade do Poder Executivo do governo federal, mas também com responsabilidade do Congresso Nacional. O salário mínimo ele caiu, e tem o seguinte, enquanto essa riqueza toda, esse parlamento, o Congresso Nacional é o segundo mais caro do mundo, eu estou falando só com o orçamento é de 14 bilhões de reais desse Congresso Nacional para 2022. Fica em torno de 6 milhões para o Senado e 8 bilhões para um pouco mais de 6 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões para a Câmara dos Deputados. O orçamento do Rio Grande do Norte para 2022 são 16 bilhões de reais. O problema é que no Congresso Nacional são 513 deputados e 81 senadores e mais em torno de 21 mil funcionários, com 14 bilhões de orçamento. E o Rio Grande do Norte, com 14 bilhões de orçamento previsto,
que não significa que vai chegar aos 16 bilhões, para uma população de 3,5 milhões de habitantes, precisando de saúde, precisando de educação, de segurança, de alimentação, de emprego, de tudo que você imaginar que um Estado precisa. Quer dizer, então é um descompasso. Então, essa relação só é possível através do processo de compra e venda, de que se vende e se compra. É uma relação de promiscuidade. Não é nem uma relação de mercado, é uma relação de mercado prostituído. E vai além da relação de mercado nas relações capitalistas. Quer dizer, então é um absurdo. Então, esse mesmo Congresso é o Congresso que vai impondo salários baixos. É o mesmo Congresso que retira verbas das universidades. É o mesmo Congresso, na relação promíscua com o Poder Executivo, com o governo Bolsonaro, que tira verba da saúde, da educação, da segurança, do emprego, da moradia, da alimentação. Então, um Congresso que desmonta as leis e favorece que a Amazônia seja saqueada por organizações criminosas. E é um Congresso que permite que o governo faça o que ele quiser na economia e na política. Então, nós estamos vivendo numa situação em que o Congresso, a população, deve olhar com desconfiança para o Poder Executivo, para o Congresso Nacional, para outras instituições que sustentam esse governo, como é o caso das Forças Armadas. Eu não quero dizer que as Forças Armadas no geral, mas os militares e os altos cargos estão dentro do governo Bolsonaro, são militares, e eles dizem todo dia que as Forças Armadas apoiam o governo. E as Forças Armadas, você não vê uma voz da Força Armada negando isso. Simplesmente eles se calam. E, ao se calar, as Forças Armadas entram num processo de desmoralização diante da população. E é isso que está ocorrendo. É o governo instrumentalizar as Forças Armadas como sua base de apoio e dizer para todo mundo que as Forças Armadas são dele, é de Bolsonaro. Então, vou repetir, o nome do Brasil, do Exército é Exército Brasileiro. Então, não é o Exército Brasileiro para o governo Bolsonaro e para a voz que se cala dentro das Forças Armadas, é o governo de Bolsonaro. Não são a Marinha do Brasil. Com o silêncio das Forças Armadas e da Marinha, então não é Marinha brasileira, Marinha do Brasil, é a Marinha de Bolsonaro. As Forças Aéreas Brasileiras não tem a Força Aérea Brasileira, a Força Aérea de Bolsonaro. Assim como é ainda. Então, você vai vendo que as coisas vão mudando e essa relação ela é permitida porque tem um ingrediente que é a mercadoria, é o dinheiro. Então, para fechar ainda só um instantezinho sobre a relação de promiscuidade entre o executivo e o legislativo, entre o Congresso e o governo Bolsonaro. Tem a ver com as emendas. Além desse orçamento vultuoso de 14 bilhões para o Congresso Nacional, para senadores e deputados, ainda tem as emendas parlamentares. São 4 tipos de emenda. Emenda individual, emenda de bancada, emenda do relator, que agora é o orçamento secreto. São 4 tipos de emendas que o Poder Executivo, o governo, transfere para os deputados e senadores para eles gastarem da forma que eles querem. E não prestam conta. E quando prestam conta, é uma confusão, ninguém entende. E, por último, ainda nessa relação de promiscuidade, o primeiro mandato de Bolsonaro vai terminar com esse governo executivo passando para o Congresso Nacional em torno de 93 bilhões de reais, só em emendas. Isso significa que é um orçamento que o governo federal fica dizendo que não tem, no orçamento geral da União, que não tem dinheiro, vai sobrar um pouco mais de 100 bilhões de reais para o governo poder investir. Evidentemente que tem, só em 4 anos passou quase 100 bilhões de reais para senadores e deputados. Para quê? Justamente para isso, para poder ter o apoio, tanto dentro do Congresso, nas votações, como um apoio político nos estados e municípios. Então, depois eu vou fechar aqui, quando você fizer outra pergunta, eu entro com a parte principal, que é a bancada do Rio Grande do Norte. Não, eu gostaria que você fizesse agora essa observação. Como é essa questão da representação do Rio Grande do Norte, tanto no Senado
como na Câmara dos Deputados. Em Brasília, qual é a avaliação que você faz dos nossos representantes? Para ser franco, né, eu, eu acho que é uma representação extremamente pobre do ponto de vista da defesa dos interesses do Estado, no caso dos três senadores, que a Constituição Federal diz que os senadores representam os estados, e os deputados federais, né, representam lá em Brasília o povo. Então, nem os senadores cumprem e nem os deputados cumprem sua função constitucional e social e política diante do seu dever, da representação que o povo lhes dá, né, nos processos eleitorais. Por quê? Porque, vejam só, quando você vai ver as votações são muito a favor da economia de mercado, são muito a favor de manter o que se está hoje, o que acontece hoje. Com raras exceções, acontece uma votação de um senador ou de um deputado daqui da bancada do Rio Grande do Norte que atenda aos interesses, os anseios da população do seu estado ou do estado ou da população do Rio Grande do Norte. Muito difícil. Mas, no geral, o que acontece? No geral, é que eles votam a favor. Vou dar um exemplo. Os deputados federais, ou foram dois daqui do Rio Grande do Norte, votaram contra a reforma da Previdência lá em Brasília. Correto. É uma obrigação deles. Mas, no geral, né, a maioria dos deputados e senadores daqui do Rio Grande do Norte, eles votam contra o Estado e contra a população. Então, mas não é só isso. É quando vem uma medida, esporadicamente, conseguem votar a favor dos trabalhadores do seu Estado. Tem a ver com o silêncio, com a acomodação. Não fazem uma denúncia, uma campanha da situação, da relação de promiscuidade entre esses dois poderes que eu falei quase agora, e a boa vida que cada um leva, inclusive os senadores daqui, os deputados federais daqui, vivem com esses 12, são parte desses 14 bilhões de reais do orçamento do Congresso Nacional, e não dizem nada. São parte das emendas parlamentares e são parte do orçamento secreto, e não dizem nada. É uma excrescência, eu digo isso, porque também não falam nada sobre o valor dos seus salários, não falam nada sobre a boa vida que tem. Tem apartamentos funcionais, tem 2 quadras em Brasília, só de apartamento funcional. Se um deputado não quiser morar lá, recebe 4 mil reais só para alugar um apartamento, uma casa em qualquer lugar de Brasília. Eu não vejo nenhum senador, nenhum deputado daqui do Rio Grande do Norte fazendo essa denúncia e fazendo uma campanha nas ruas contra isso. Os salários dos deputados, eles não vivem só com os 35, 34 mil reais que ganham, o salário, vamos assim dizer. Eles vivem com outras coisas. Você vai fazer a soma de todos os benefícios que cada deputado, cada senador tem, se aproxima de 200 mil reais por mês, por cada um ou cada uma. Então, olha a diferença da boa vida que essas pessoas têm, dos benefícios, dos privilégios, de casa, roupa, tudo pago por nós, e olha o valor do salário mínimo. O salário mínimo enquanto senadores e deputados, recentemente, tem toda essa boa vida, recebendo emendas parlamentares, emendas individuais, emendas de bancada, emendas do relator, aumentaram o salário mínimo em 10%. O salário mínimo, como eu falei, ele é R$ 1.212, mas a renda familiar no Brasil, ela caiu, ela é de quase R$ 1.400. E olha a vida dos senadores e deputados, ou quem vive em Brasília tendo o custo com o cartão corporativo, como vive a família de Bolsonaro, como vive o Paulo Guedes, os outros ministros, vice. Cartão para a gente pagar. Olha os nossos cartões de crédito. Quase 80% da população brasileira está endividada com seus através de cartão de crédito. Mas olha os cartões de crédito da família do Bolsonaro. Olha os cartões de crédito corporativo, sem limite, no Ministério da Economia. Então, esse tipo de coisa, os nossos senadores, os nossos deputados do Rio Grande do Norte, eles se calam, se omitem. É um erro, porque eles precisam, para defender a população e o Estado do Rio Grande do Norte, eles precisam lutar para acabar com esse tipo de funcionamento que tem em Brasília. Além da relação de promiscuidade,
tem que chamar a atenção da população que aquilo é um luxo, que aquilo é uma boa vida. Eu costumo brincar, falar até nesse ponto, costumo dizer o seguinte, que se morre um senador e se morre um deputado federal e vai para o céu, eu estou fazendo uma coisa, uma figuração, e vai para o céu, quando chega lá, quem acredita né, vamos assim, em céu, inferno, essas coisas, diz que o céu é o paraíso. O senador, o deputado morre e vai para lá, que ele olha aquele paraíso no céu, ele acha que é pouca coisa. Ele diz, oh, Deus, por favor, São Pedro, me volte lá para o Congresso Nacional, que lá é muito melhor do que aqui no céu, pelas benesses, pelos privilégios que tem. Então, os senadores e deputados do Rio Grande do Norte, de todos os partidos, se calam sobre isso. Aí eu pergunto, como é que uma pessoa tem a capacidade, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, de defender o aumento de 10%, ou então, às vezes, o governo anuncia 10%, e os senadores aumentam mais 2%, senadores e deputados aumentam o salário de 10%, mais, aí fica 12%. Quando o salário deles, a vida deles, é um paraíso desses. É uma vergonha. Então, os senadores, os três senadores daqui, e os 8 deputados federais daqui, de todos os partidos, se negam. Eles deveriam dizer, é uma vergonha o que acontece aqui em Brasília, no Congresso Nacional, no Executivo, no Judiciário. Isso aqui é um paraíso, é uma ilha de riqueza, cercado por miséria nos estados e municípios, nos 5.570 municípios no Brasil. Mas eles não falam isso. Então, eles iriam chamar a atenção da população, irem às bases. Não estão indo às bases agora, e não vivem sempre, não trabalham só terça, quarta e quinta, depois voltam para os seus estados e para as bases. Mas deveriam fazer reuniões nos municípios e tratar sobre esse tema. Não é tratar onde vai colocar a emenda parlamentar, que não vai precisar prestar contas. É para dizer a situação que se encontra em Brasília, de riqueza, cercado de pobreza e miséria e desemprego no resto do Brasil. Tem ali os 3 poderes, mas Brasília é rodeada de pobreza, de miséria. É uma ilha de riqueza e de gente metida importante, tudo boçal, mas cercado de um monte de gente pobre. Quer dizer, então, nenhum deputado, nenhum senador, ele se levanta e volta para suas bases depois de só trabalharem, entre aspas, terça, quarta e quinta, não voltam para suas bases para discutir com as suas bases o funcionamento dos 3 poderes, a relação, e também o judiciário. Olha o que está sendo discutido agora no STF, com a nova lei que o Congresso de Improbidade Administrativa, que o Congresso Nacional aprovou recentemente. Aprovou com efeito retroativo, ou seja, já mudou agora para o sujeito ser, para um deputado, um senador, um administrador, um juiz, um secretário, um governador, um prefeito ser condenado por improbidade administrativa, tem que provar a intenção que queria roubar. Vão acabar com o crime, vamos assim, culposo. Agora é só doloso. Mas para provar o dolo, tem que provar a intenção. Quer dizer, é uma lei que facilita a vida dos corruptos. E essa lei está sendo discutida no STF para que ela possa retroagir para pessoas que foram condenadas com a lei antiga, a outra lei, ela possa ser beneficiada por essa lei, que facilita a vida dos políticos. Então, quem é que entra nessa história? O corrupto que está sendo candidato em Brasília apoiando o Bolsonaro, foi governador de Brasília, o Arruda, mas também ajuda o Lira, o Arthur Lira, que tem inquérito e processo de investigação. Então, facilita a vida de um monte de políticos. Esse benefício é dado para as pessoas que cometem os crimes normais? Não. Olha as penitenciárias como estão superlotadas. Agora, quantos políticos dessa qualidade tem preso? Não tem nenhum cárcere superlotado de político corrupto nesse Brasil. E vai deixar de ter mais ainda com essa lei. Então, isso é que o Congresso Nacional, na relação com o Executivo e com o Judiciário, produz. Eles produzem leis dessa qualidade. Então, por isso que nós achamos que
os deputados e senadores desse Estado, eles são parte de tudo isso que está acontecendo em Brasília. Por isso, nós achamos que tem que ter uma campanha nacional para baixar os salários e os privilégios dos políticos no Poder Executivo, no Poder Legislativo em Brasília e no STF, mas também nos estados, baixar os salários dos juízes, promotores e desembargadores, baixar o salário dos governadores, baixar o salário dos deputados estaduais, que mesmo assim, em relação à vida, olha o que é o luxo da Assembleia e os bens dos deputados estaduais aqui, e dos governadores. Agora, e dos candidatos a senadores, como Carlos Eduardo e o Rogério Marinho. Agora, olha nas cidades, vai a partir de 18 horas, nas ruas dessa cidade e desse estado, e no Brasil afora, a quantidade de pessoas e famílias desempregadas e vivendo nas ruas. Mas não vivem nas ruas unicamente porque são dependentes químicos, não, porque não têm onde morar, porque são 8 milhões de o déficit de moradia, 8 milhões de famílias que não têm casa para morar. E só aumenta mais com esse governo, com esse Congresso e com esse judiciário. Por isso, os deputados e senadores precisam vir para suas bases fazer campanha de denúncia contra essa boa vida deles e reduzir os salários deles, reduzir os orçamentos. Não tem cabimento 12 bilhões, 14 bilhões de reais para 513 deputados, 81 senadores e 20 mil funcionários no Congresso, e 16 bilhões a previsão para o Rio Grande do Norte. Então, está tudo descompensado, está tudo errado, e se não vai se consertar agora, mas pelo menos é a obrigação do senador e do deputado do Rio Grande do Norte falar e denunciar essa situação. Mas todos se calam porque estão confortavelmente às portas ou já dentro do paraíso. Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista com Dário Barbosa, candidato ao Senado pelo PSTU. Mas, antes de irmos para a nossa última pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal ou que está assistindo desde o início e que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe a nossa programação. Nós temos outras entrevistas ligadas à história, política, economia, meio ambiente, e isso, a sua participação, faz com que o nosso trabalho se fortaleça e se desenvolva. É importante. E também dê sua sugestão. Muitas das nossas entrevistas são resultados das sugestões que o nosso público frequentemente envia para o nosso programa. Eu agradeço de coração cada uma que participa de forma ativa e que dá suas sugestões. Dário, quais as principais pautas que você irá levar para o eleitor, para a eleitora, durante a campanha? Uma já falei, inclusive falei até muito sobre isso, que é a redução do orçamento do Congresso Nacional, a redução do salário dos políticos, a começar de Brasília, a começar de deputados e senadores, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. A outra coisa, que é outra aberração, nós vamos lutar para que tenha uma campanha nacional, né? Independentemente do que tem a ver com que os outros senadores e deputados vão dizer que é decoro parlamentar, essas baboseiras que eles inventam para se proteger, que é uma excrescência, uma vergonha, que é o fórum privilegiado. O sujeito é corrupto, o sujeito é pego com 30 mil reais nas partes íntimas, para ser mais preciso, entre as nádegas, pela Polícia Federal, e não acontece nada. Percebe? E protegido porque é senador pelo fórum privilegiado, aí não acontece nada com ele, ele espontaneamente, porque foi envergonhado, provocou a vergonha, se afasta e bota o filho, aquele senador lá do apoiador do governo Bolsonaro, foi isso ano passado. E tantos outros. Esse governo Bolsonaro, ele fez campanha, ele, a família, o filho, o general Heleno, condenando o Centrão. Até dizia, se gritar, pega Centrão, não fica um meu irmão. O que é que a população pode dizer desse governo? E do Centrão, quem está junto com ele? Pode chamar de quê? Então, tem que ter uma lei para acabar com o foro privilegiado. Inclusive, esse governo hoje, na campanha, dizia que
fórum privilegiado de deputado, de político, era coisa de bandido. Os bandidos não têm o privilégio que esses caras têm, que também cometem crime. Então tem que acabar com o fórum privilegiado. O fórum, a segurança que o político tem que ter no seu cargo é sobre emitir ideias políticas. Não tem nada a ver com cometer crime de corrupção, desvio de dinheiro, violência física, ameaça, tudo que está dentro do Código Civil, vamos assim dizer, como crime. Acabar com o fórum privilegiado. O fórum privilegiado do filho do presidente, o senador, o filho mais velho, está enganchado lá em Brasília. Até agora ninguém decidiu se tem direito ou não. Então, permanece tendo direito. Então, você vê que é uma relação, né, que é mais intensa de promiscuidade entre o executivo e o legislativo, mas também tem raízes, tem sintomas no Poder Judiciário. Então, isso tem que descer, porque acaba servindo para governador, para presidente, vice-presidente, deputado, senador, governador, prefeito, deputado estadual, vereador. Agora há pouco a gente viu, semana passada, um prefeito, em nome de Deus, meteu a mão, era pacote mais pacote de da prefeitura. O Congresso, agora há pouco, o Ministério da Educação, do mesmo jeito. E sempre pastores evangélicos, pessoas ligadas aos apoiadores do governo. Estou dizendo que são os evangélicos, são os pastores, e não são todos. Então, onde é que está a punição? Não tem punição. Então, é fórum privilegiado para essa turma, tem que acabar com isso. A outra coisa é fazer uma campanha, inclusive, para a possibilidade para a população questionar, refletir sobre a necessidade do Senado. Por que 2 casas? Por que 594? Agora há pouco, na Constituição no Chile, desse debate que está, tem uma proposta na nova Constituição, o fim do Senado. Por que o fim do Senado? Porque esse Senado e o Congresso lá foi o mesmo Senado, o Congresso que aprovou, sabe o quê? Aprovou, como foi ventilado a semana retrasada aqui, também nesse Congresso Nacional, com os apoiadores do governo Bolsonaro, do Centrão, uma emenda que desse que todo ex-presidente da República se torne senador vitalício. De onde foi que eles foram buscar isso? Foram buscar do Chile, de Pinochet. Quando Pinochet caiu em desgraça, deixou de ser presidente, e o Senado e o Congresso lá do Chile aprovaram essa emenda exclusivamente, sabe para quem? Para Pinochet. E ele foi senador vitalício, então ninguém podia tocar nele. Então, isso é esse Congresso. Então, o fórum privilegiado tem que acabar. E esse Congresso do Centrão queria aplicar essa política aqui no Congresso Nacional, porque se o presidente Bolsonaro não for reeleito, com a possibilidade de ser depois investigado com os crimes que cometeu, porque cometeu crimes do exercício da presidência, do seu cargo, então ele ficava livre. Então, para livrar, né, a cara, vamos assim dizer, eles disseram que era para todos os ex-presidentes, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Isso, veja o grau. São todos senadores e deputados? Não, que concordam, não. Mas você vê o que é que sai dali de dentro. O que é que sai de uma instituição como essa? Coisa dessa natureza. Então, por isso que nós achamos que a nossa candidatura tem esse objetivo de, inclusive, fazer um debate nacional sobre a necessidade do Senado ou não. Na minha opinião, não tem utilidade nenhuma, a não ser para aumentar o orçamento da União, tirar dinheiro das escolas, tirar dinheiro das universidades, tirar dinheiro da saúde, da educação, para um orçamento de 14 bilhões esse ano, que é o ano que eu estou falando, sem contar com as emendas. Que as emendas, a média são de 27 bilhões de reais por ano. Então, você com só emendas secretas, agora no orçamento secreto, você 16 bilhões para esse ano de 2022. Então, você vê 14 bilhões, mais fundo eleitoral e mais as emendas. O que é que essa turma não ganha e não faz com esse dinheiro? E tudo isso para ajudar o presidente. E sempre eles dizem que isso é para melhorar a vida das pessoas. Não, não é para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida deles. Então, nós achamos que tem que também fazer esse debate. E depois, quando fizer o debate sobre
a utilidade ou não do Senado, é fazer uma Câmara única, mas também discutir como serão votados os senadores, como os representantes do povo em Brasília, numa Câmara única. Qual o salário deles? Qual o orçamento? Tudo isso tem que ser discutido. E só pode ser discutido se essas informações chegarem na população pela boca dos senadores atuais e dos deputados federais atuais. Aqui, na nossa bancada, não vai sair. E nós estamos nos propondo a fazer isso. E depois ter o compromisso de votar as propostas de restabelecer os direitos dos trabalhadores. Nós jamais vamos votar a favor de privatizar a Petrobras. Nós jamais vamos ser a favor de privatizar, rebentar os Correios, como já está arrebentado através de medidas como votaram, de privatização, nem a Eletrobras. A gente vai querer fortalecer essas empresas estatais, que são instrumentos, ferramentas de desenvolvimento do Estado e da União, dos Estados da União. Então, as pautas, nós temos que fazer, mudar, remodelar de novo a reforma da Previdência, a Previdência. A Previdência não pode continuar dessa forma. Então, tem que melhorar a Previdência com a piora que foi feita no governo Bolsonaro. E vamos ser contra a reforma administrativa. Nós vamos ser a favor do fortalecimento da educação, desde o ensino básico até as universidades. Que a menina dos olhos desse governo é arrebentar a educação pública. Por isso que são esses compromissos que nós temos. E, além de tudo, para fechar, que nunca é discutido por nenhum senador, nenhum deputado, é fazer um debate sobre o Pacto Federativo. Qual é a relação da União com os estados e com os municípios, esses 3 entes da federação? É de concentração de dinheiro, é de concentração de riqueza, de concentração de orçamento, lá em Brasília. E o empobrecimento dos estados e dos municípios. Nenhum deputado fala isso, e se mostrou agora na reforma, agora para ajudar o presidente a se eleger, tanto na PEC eleitoreira, como também na PEC eleitoreira para a questão dos combustíveis. A União fez uma intervenção nos entes da federação sobre definir o valor do seu imposto. A Constituição permite que os estados definam o seu imposto de ICMS. E o que foi que a União fez? Tabelou. Quer dizer, então, também não há mais autonomia dentro dos entes federativos, ou seja, o Pacto Federativo, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, já tinha uma guerra civil aqui dentro desse país. Vai fazer isso nos Estados Unidos, vai fazer isso na Alemanha, vai fazer isso na Europa, país da Europa. Não fazem, porque a população se levanta. Aqui não, o Congresso faz o que quer, o governo, e os representantes do povo e dos estados, desse ente da federação, se calam. Então, está errado. Então, por isso que o nosso compromisso é fazer esse tipo de debate como parlamentar, para que a população entenda que tem que mudar essas instituições e tem que começar a partir de Brasília e depois descer para o resto desse país. É isso. Já posso agradecer a oportunidade? Fica à vontade, amigo. Então, nós colocamos coisas assim rápidas, né, porque são muitos temas, a situação está muito difícil para a nossa classe. A gente pede que as pessoas, independentemente, né, de que se vai votar, se não vai, né, mas que assistam às programações. Então, por quê? Porque essa oportunidade de participar aqui com o Lemuel é muito importante, porque o nosso partido não tem tempo na televisão. O PSU não tem tempo na televisão. Inclusive, a reforma eleitoral que foi feita, que tirou o tempo da televisão de partidos pequenos como o nosso, né, também foi feito, votado pelos candidatos, pelos deputados, senadores, e todos os partidos, inclusive do PT, e do PSOL, do PCdoB, e os outros partidos de direita, PSDB, o antigo PFL, os partidos do Centrão. Então, tiraram lá atrás, né, 2014, lá atrás, o tempo de televisão nosso. Então, significa que ontem mesmo teve debate na Band, e a Band tinha convidado o nosso partido, a Rosália ia para o debate, aí de última hora, não nos convidaram. Portanto, nós achamos que tem que fazer esse debate também, modificar essa legislação e fazer com que a gente, vocês ou quem estiver nos assistindo,
assistam as nossas propostas, reflitam sobre elas e reflitam também sobre a situação que cada pessoa está vivendo nesse momento e ver se o Congresso serve para você, tem lhe ajudado, se o Poder Executivo, esse governo, tem lhe ajudado, o governo nos estados tem lhe ajudado, se os deputados estaduais têm lhe ajudado, se os senadores, deputados federais, e a gente faça um bom debate e melhore a vida da classe trabalhadora e da população pobre, que só piora. Queria agradecer essa oportunidade muito. Nós agradecemos, Dário, a sua participação e com certeza teremos outros momentos com outros candidatos e candidatas, tanto ao Senado como à Câmara Federal e também ao governo do Estado. E a você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigado pela participação e peço mais uma vez, se inscreva no canal, divulgue a nossa programação, dê as suas sugestões de temas, porque a gente sempre acompanha e desejo a todos felicidade e que nessa campanha cada um, cada uma possa refletir, ouvir as propostas, analisar de forma criticamente o que cada candidato, cada candidata está propondo para o seu estado, para o Brasil. É importante, é um momento em que os brasileiros e brasileiras têm que tomar uma decisão sobre os destinos do nosso país e dos nossos estados. A gente não pode se omitir de participar, de debater, de criticar, de cobrar aqueles candidatos que estão tentando a reeleição e aqueles candidatos que estão colocando o seu nome pela primeira vez. É importante a participação, é o momento de fortalecer a nossa democracia, lutar pela democracia, impedir que as forças conservadoras, reacionárias, tome de conta desse país. Nós temos que avançar, mas avançar, acima de tudo, fortalecendo a nossa democracia. E que não sejamos apenas uma democracia política, que também possamos fortalecer a nossa democracia social, né? Os direitos expandidos e fortalecidos para todos os segmentos da sociedade, e não apenas para uma minoria. Dário, muito obrigado. Desejo a você uma campanha forte, que você possa estabelecer esse diálogo com a sociedade e que os outros candidatos e candidatos também encarem essa campanha como uma oportunidade de debater os destinos do Brasil. Muito obrigado, um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo programa.